Senhoras e senhores, ontem foi o último episódio de The Last of Us. Acabou. Mas a primeira temporada. Vai ter a segunda, com previsão pro final de 2024, pro começo de 2025. Vai ficar um tempo, vamos ficar um tempo aí sem The Last of Us agora. Mas a série foi entregue sua primeira temporada, realmente foi o que a gente esperava, foi muito boa e acabou dando coisas a mais do que a gente viu nos jogos. Algumas coisas como do Bill e do Frank. E agora a mãe da Ellie. Temos a mãe da Ellie agora. Não sabíamos quem é a mãe da Ellie. E cara, finalmente mostrou algo referente ao seu passado. Porque a gente não sabe nada do passado da Ellie. A gente só sabe que ela estava aos cuidados dos vagalumes. No caso, ela estava junto com a Tess. Que a Tess passa ela pro Joel, levar até o hospital para poder cumprir com a missão de poder tentar descobrir uma cura para salvar o mundo. E agora a gente viu algum sinal do passado da Ellie e cara, a gente não sabia, não fazia ideia. Tipo, de onde é essa criança? Quem ela é? Quem são os pais dela? Cadê os pais dessa criança? Saber que tinha pai, a gente sabia. Agora, se tava vivo ou não, era outra história. E cara, o episódio começou com a mulher sendo perseguida. Uma mulher num campo rural, e aí de repente ela entra dentro de uma casa e é atacada por uma criatura. E aí nessa hora nasce uma criança, porque ela estava grávida. E aí quando vai ver, a gente descobre que essa criança é a Ellie. Cara, da onde será que essa mãe veio? E outra, e Neil Druckmann, como desenvolvedor da série, acabou falando algumas curiosidades sobre essa mãe da Ellie, que o nome dela é Anna e teria um jogo à parte em cima dela. E que esse jogo já ia começar com a narrativa mostrando que a Ellie já nasce infectada. E que poderia ter sido algo na série também, de que a Ellie poderia ter sido infectada durante a época que ela estava na barriga da mãe dela. Durante um ataque de um instalador, ela acaba sendo mordida e a Ellie já nasce com a infecção. Já nasce com a infecção do fungo. Eles até tentaram produzir isso, colocar dentro do jogo, mas eles falaram que isso ia acabar com o clímax principal. Eles não iam conseguir fazer isso no jogo Last of Us 1. Eles sentem que isso ia ser um peso a mais que não precisava. E cara, pra mim teria sido um curta muito legal dentro do jogo. Eu acho que isso ia ser muito bem-vindo. Pensa, você ter um curta, eles não falaram ao certo se seria um curta jogável ou se seria só uma cutscene. Eu ia achar legal se fosse uma cutscene, até um jogo também, eu ia achar muito maneiro ter esse momento do passado da Ellie. Poderia ser o seguinte, poderia ter uma caminhada entre ela e o Joel, e aí ela começava a relembrar do passado, ou uma conversa entre os dois, ela poderia começar a relembrar esse passado e a gente começar a jogar ele, ou assistir. Eu ia achar mais legal os dois, uma cutscene com o jogo, uma cutscene jogável, ia ser muito maneiro. E aí, durante uma conversa com o pessoal da HBO, eles pensaram em alguma coisa que não tivesse ainda sido usado, eles queriam algum material ainda que estivesse escondido sobre The Last of Us, e aí o Neil Druckmann pensou, pô, tem o nome da Ellie, eu desenvolvi, só não coloquei no jogo. E aí eles pegaram e colocaram isso em prática pra série e ficou muito legal. Eu gostei, eu fiquei chocado quando eu entendi que aquela mulher era a mãe da Ellie. Eu pensava que era só uma mulher comum. Eu vi uma mulher correndo no mato, caraca, ela grávida ainda, eu fiquei, caraca, que situação que ela tá. E de repente uma criança nasce no meio dessa perseguição, dentro de uma casa velha, e ela batiza o nome dessa criança de Ellie. Eu falei, cara, é a mãe dela, finalmente alguma coisa sobre o passado. Temos uma informação de algum familiar ou alguma coisa que se referencia ao passado dela, que agora nós temos a mãe. Sempre teorizamos o que poderia ter acontecido com os pais, mães, familiares, amigos, qualquer coisa que fosse referente ao começo da vida de Ellie, e agora nós temos a mãe dela, que a mãe dela foi mordida e daí em diante o bagulho ficou louco. E aí ela conhece a Marlene e isso causou mais impacto para a cena final do hospital na série. Que pra quem já sabe, The Last of Us acabou já com a cena do hospital, que todo mundo sabe muito bem o que vem depois dessa cena de hospital, a que consequências levam isso mais pra frente. E isso foi um peso dramático muito importante pra série, foi muito legal ver que a Marlene já conheceu a mãe da Ellie, a Marlene estava presente nos primeiros inícios, nos primeiros momentos de vida da Ellie, e ela foi um peso importante. Cara, é doido ver que a Marlene sabe sobre a mãe da Ellie e a Ellie não sabe nada da mãe dela, e ela não contou nada pra menina, e agora não tem como a menina saber mesmo. E muito menos a gente não tinha como saber na época que a gente só jogou o jogo. Esse material foi muito legal utilizado em série. Ainda bem que a HBO Max foi atrás para querer produzir. A HBO Max, como produtor da série, foram atrás disso com o Neil Druckmann
para botar isso em prática e entregar para nós. Esse passado da Ellie foi muito bem-vindo, foi muito legal. Foi bem rápido, mas foi um negócio rápido que foi legal entregar pra gente e ter um peso dramático nos últimos momentos da série The Last of Us. Mas me diz aí o que você achou desse final de The Last of Us, coloca aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal, dá uma força, valeu, até a próxima.